Você sabia que aquele poder da Jean Pain. e o do Alec And worse, the paralyzing vapor of her brother Alec. foi dado pelo motivo da morte deles? Se não, fica aqui nesse vídeo que você vai saber como isso aconteceu. Olá pessoal, eu sou David Stephantins e este aqui é meu canal Imaginando. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do qual eu estou trazendo aqui um quadro que vocês gostam muito, que é desvendando, mostrando para vocês, contando aquilo que os filmes e também os livros ali não contaram sobre os personagens, segredos, vidas do passado dos personagens da saga Crepúsculo, que a gente não vê ali, né, nas tramas principais. Mas aqui eu tô para fazer isso. Aonde isso não é tirado da minha cachola, é realmente tirado desse guia aqui, que é escrito pela autora Stephenie Meyer. E aqui, gente, tem de tudo. Em tudo que eu falo aqui nesse quadro é baseado nesse livro, e o que eu vou estar falando agora da Jean e do Alec também é daqui. O Alec nasceu antes de 800 depois de Cristo. Não se sabe a data exata do nascimento dele. E o local de origem do Alec é na Inglaterra. O Alec ele é mais alto que sua irmã gêmea, a Jean, mas não tanto assim. E ele tem traços muito infantis, assim como ela. Alec é filho de uma anglo-saxônica com pai francês. E ele nasceu alguns minutos depois de sua irmã Jean, o que significa que ele é alguns minutos mais novo que ela. Alec e Jean sempre tiveram habilidades psíquicas bem fortes. Então, a gente já vê essa característica, né? Pra quem já acompanha esse quadro, sempre vê que eu comento aqui que os vampiros de Crepúsculo, antes mesmo deles se tornarem vampiros, aqueles que já tinham um chamado, uma vocação para características fortes sobre habilidades e poderes que acabam se florescendo com a evolução maior dessas capacidades de poderes. Ainda quando humanos, ele já mostrava rastros do que eles iriam se tornar quando eles vinham se tornar vampiro. Então, aqui também acontece com a Jean e o Alec. E vocês vão entender mais pra frente do que eu vou falar sobre essa capacidade deles de vampiro. E o Aro, que é o líder ali dos Voltures, ficou sabendo da existência do Alec e da Jean através de um nômade ali visitante que ficava perambulando sobre o mundo. E o Aro foi ali em busca, né, de saber sobre quem era realmente esses gêmeos, mas ele viu que eles eram muito novos ainda para se tornar vampiro, e naquele tempo já tinha sido decretado que não pode existir crianças, né, não pode ter uma metamorfose sobre crianças. Então ele não podia fazer isso. Ele mesmo que criou a lei, ele ia estar quebrando ela. Então ele aguardou que ela se tornasse um pouco mais velha para com que eles pudessem se tornar vampiro. Então, mesmo os pais deles sem saber disso, no caso os pais do Alec, Aro deixou sob os cuidados deles, na promessa para ele mesmo que um dia ele iria voltar ali para pegar essas crianças. E assim, esses dons dos irmãos gêmeos era algo muito fascinante para o Aro. Então ele já começou a sentir, ele sabia que naquelas crianças tinha algo que ele não podia deixar, sendo que Aro não identificou também as ameaças que poderia soar para essas crianças. Jean, a irmã mais velha de Alec, como irmã gêmea dele, também nascida ali em meados de 800 depois de Cristo. Também não sabemos, né, a data certa, a não ser que nasceu na Inglaterra. E ela também era outra que estava na mira ali, né, de Aro, da qual estava sendo vista nos olhos de Aro como um grande prodígio. Ela junto com seu irmão. O tempo foi passando e a Jean começou a meio que causar um pouco de incômodo para a vizinhança dela ali. As pessoas começaram a prestar muita atenção nela, a desconfiar dessa garota, percebendo que ela era meio diferente demais das outras crianças em geral. Isso fez com que essas pessoas quisessem com que os seus filhos se afastassem dela. E aí começou a sair faíscas de desconfiança sobre ela. A gente vê que a Jean, ela é diferente do irmão dela ali nos filmes e nos livros. Ela meio que... como é que eu posso falar? Ela é bem direta. Ela realmente ataca. Ela gosta de ver as pessoas sofrendo. E isso tem um porquê. A capacidade da Jean como vampira é causar dor. Então, quando ela olha pra alguém, ela consegue causar dor nessa pessoa. E o que ocorre? O Caius, que é um dos 3 pilares ali, né, da realeza dos Voltures, antes dele executar as pessoas que ele condenava, né, os vampiros, ele gostava de torturar eles. E o Caius acabava se aproveitando dessa capacidade da
da Jean pra fazer essa tortura. Então toda vez que ele ia ali, né, torturar essas pessoas, esses vampiros que estavam na mão dele, ele ia e chamava a Jean ali, vem cá Jean, vamos torturar alguns vampirinhos ali que eu quero fazer com que ele sinta mais dor antes de morrer. E isso acabou despertando na garota, né, logo cedo, essa vontade de sentir ver as pessoas sofrendo diante dela. E isso gerou séculos e séculos de tortura, fazendo com que ela olhasse as pessoas caindo de joelho diante dela, sentindo dor. Então isso fez com que essa garota, essa vampira, tivesse esse cenário diante dela. E aí a gente acaba encontrando essa Jean ali nos filmes e nos livros. Com o passar do tempo, Aro foi aguardando ansiosamente para conseguir chegar ao momento certo desses garotos amadurecer e ele conseguir transformar eles em vampiros. Mas o que acontece? Como eu falei para vocês, os vampiros de Crepúsculo, eles têm ali um pouquinho de um aflorescer do que eles se tornariam, do que eles teriam como capacidade se chegarem a se tornar vampiro. Então o Alec e Jean já tinha esses sinais e esses sinais estavam sendo refletidos nas pessoas que estavam em volta deles. Então a sociedade já estava ficando com medo ali, a vizinhança, principalmente da Jean, pois ela já tinha algumas características que estavam assombrando as pessoas. Embora seus talentos, suas habilidades não tivessem assumido uma forma definitivamente ainda, e vocês já vão entender o porquê eu digo isso, aquelas pessoas que meio agiam com uma forma desagradável com os irmãos, né, com os gêmeos, eles meio que tinha um tipo de punição, algo de ruim acontecia com eles. E também, ao contrário, acontecia. Quando as pessoas tratavam os gêmeos de uma maneira boa, coisas boas também aconteciam com ele e com seus familiares. E isso começou a pegar. Essa fama, essa característica começou a pegar nos irmãos gêmeos. E eles começaram a chamar atenção sobre isso. E com essa falança que estava acontecendo, com esse tipo de fama que os irmãos gêmeos estavam ganhando dentro da sociedade ali, eles viviam, eles começaram a ganhar fama que eram bruxos. E aí foram condenados à morte, sendo queimados. E essa informação chegou até Aro, e ele sabia que ele não podia perder eles dois. Então partiu em busca deles. Aro chegou ali no vilarejo, onde já tinham jogado eles ao fogo, no caso os gêmeos, sendo que embora eles chegaram a se queimar, né, não foi fatal, vamos dizer assim. Mas a horrível dor das queimaduras afetou terrivelmente os gêmeos. E é quando eu digo pra vocês que foi através da morte que deu o tipo de poder pra eles. Pois foi através dela que modificou e deu a forma dos seus poderes psíquicos se manifestassem. E é muito curioso isso, pois como eles trataram o que eles estavam vivendo, a emoção naquele momento, fez com que seus poderes se manifestassem dali por diante. E eu acho isso muito legal, porque o que acontece? Porque enquanto o Alec era queimado, o foco dele era fugir da dor. Então, como vampiro, o Alec consegue fazer com que todo ser humano, né, o vampiro, perda todo o seu sentido físico, visão, tato, audição e entre os outros. Que é o que aconteceu com ele quando ele estava ali sendo queimado. Ele estava tentando fugir do fogo, da dor. E diferente do Alec, que estava tentando fugir dessa dor, a Jean não estava realizando isso. A Jean mesmo estava dominada, estava banhada no desejo de causar dor naqueles que estavam lhe causando dor. Então assim, com o Aro conseguiram tirar eles dali, do meio das chamas. Tanto a Jean como o Alec conseguiram passar pela metamorfose e assim se tornaram vampiros, que a gente acabou conhecendo eles com a capacidade que a gente acabamos conhecendo dentro da série principal, aonde, né, o livro ali informa que eles dois acabaram se tornando vampiros mais ou menos entre 12 a 17 anos de idade. O Aro realmente queria que eles tivessem se tornado vampiros com idade mais pra frente, sendo que como eles acabaram começando a chamar a atenção muito das pessoas, ele não podia perder a chance de ter eles dois na sua guarda, né, já que eles se tornaram parte da guarda ali dos Volturi. Resolveu que iria transformar eles com essa idade mesmo. E aí a gente acabamos tendo a Jean e o Alec como vampiros ali dessa saga. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vou pedir para vocês deixar o like aqui de vocês, isso é muito importante. Também se inscreva aqui no canal se você é novo por aqui. Ative o sininho para receber todo vídeo novo que sai aqui no canal. E também não deixa de me seguir nas minhas redes sociais. Vocês podem me encontrar lá através do @imaginando.ok. E também deixa aqui qualquer comentário do próximo vídeo que vocês gostariam de conhecer, né? No caso, qual personagem você gostaria de saber aqui referente a esse quadro. A gente se encontra nos próximos vídeos. Até a próxima e tchau, tchau.